Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical. Novo pronto-socorro. Agora com pediatria 24 horas. Reajustes aprovados para deputados, para o governador e para o vice vão custar 150 milhões de reais aos cofres públicos. Embora essa mudança chame a atenção da população, especialistas garantem que não há ilegalidade nesses projetos. Delegado de polícia perde o cargo depois de ter sido condenado por cobrar dinheiro para investigar crimes. Cresce o número de furtos virtuais quando ladrões levam dinheiro das vítimas pela internet. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, foram registrados de janeiro até agora 2.057 casos de estelionato virtual em todo o estado. O censo ainda não terminou, mas o levantamento aponta crescimento no número de habitantes no Tocantins. Na capital, o número de moradores é cerca de 6% maior. A população de Palmas pode ser bem maior do que essa que foi divulgada. É que aqui na capital, os recenseadores ainda enfrentam dificuldade para acessar as casas que ficam em regiões nobres da cidade. E o custo para quem quer passar a virada nas águas do Lago de Palmas. O Réveillon no flutuante tem custado cerca de R$4.000 e a procura tem animado os empresários. É a partir de agora, no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Está preso um suspeito de estuprar a própria irmã de apenas 3 anos de idade. Isso aconteceu em Palmas. A repórter Cíntia Ribeiro Portillo traz ao vivo as informações para a gente. História horrorosa, hein, Cíntia? Boa noite para você. Terrível, né, Adriano? Boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o J2. Pois é, esse caso aconteceu numa chácara do setor industrial aqui da capital, região sul de Palmas. A polícia foi chamada pela própria mãe, que disse aos policiais que em determinado momento foi olhar a bebê de apenas 3 aninhos que estava dormindo em um dos quartos da casa. Quando ela chegou lá, percebeu que o filho de 18 anos estava debaixo dos lençóis, abusando da própria irmã de 3 anos. Quando ele percebeu que a mãe estava lá, ele correu, fugiu da casa. A mãe chamou os policiais, passou as características do filho mais velho. A polícia fez buscas na região e encontrou ele. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Nesse caso, parabéns para a mãe, né, Adriano, que teve a coragem de denunciar o próprio filho. E olha, esse não foi o único caso registrado aqui na capital. Em Taquari, um homem abusou da filha de 12 anos, é acusado, né, de ter abusado da filha de 12 anos e ter agredido a esposa. Quando a polícia chegou ao local, ele estava brigando com a esposa e com a filha e ameaçando colocar fogo na residência. Os policiais perceberam que a garotinha estava muito alterada e suspeitaram que ali havia, além do que violência doméstica. A polícia deu voz de prisão para ele, que já foi encaminhado direto para a delegacia. Adriano, com você. Meu Deus, obrigado, viu, Cíntia, pelas informações. No Tocantins, só este ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 2.000 casos de crimes virtuais. Pagar conta com um clique só. A tecnologia que facilita a vida de muita gente pode trazer dor de cabeça. A Viviane foi vítima de um golpe ao pagar a conta de energia da empresa onde trabalha pela internet. Ela clicou em um link que pensava ser da concessionária de energia. Então eu entrei, peguei a fatura, né, eles me direcionaram para o WhatsApp e me mandaram a fatura, perguntaram se eu queria Pix ou a fatura, eu escolhi a fatura e fiz o pagamento. Meu patrão fez o pagamento, tudo ok. Quando eu fui na Energisa, eles relataram para mim que não tinha sido só eu, que havia outros clientes que tinham ido lá reclamar. E aí paguei 2 vezes a fatura e aí na terça-feira eu descobri que a segunda fatura que eu havia pago também tinha sido golpe. São diversos os crimes virtuais. De aplicativos e sites falsos, a criminosos se passando por familiares ou outras pessoas conhecidas para conseguir dinheiro das vítimas. No Tocantins, houve um aumento de mais de 33%.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, foram registrados de janeiro até agora 2.057 casos de estelionato virtual em todo o estado só este ano, 512 a mais que no ano passado. Palmas lidera um ranking de casos com 1.059 casos em 2022 e 646 em 2021. Já Araguaína disparou de um ano para outro. No ano passado foram 378 crimes, este ano 174 a mais. Para esse delegado, nem sempre é possível ter o dinheiro de volta, mas é possível se proteger para não ser vítima dos golpistas. Essa situação de pagar um boleto fraudulento, no ambiente virtual se enquadra justamente no crime de estelionato, na modalidade virtual, cuja pena é de 4 a 8 anos. É importante observar o endereço do URL, que é aquele endereço lá em cima do site. Se no endereço constar muitos códigos antes do nome do site ou depois do nome do site, pode ter certeza que a tendência de ser uma página fake, como se diz, é muito grande. O Anderson também caiu no golpe ao pagar uma conta pela internet. E olha que não foi a primeira vez. Agora, os cuidados foram redobrados. Agora vai ser tudo direcionado no meu e-mail diretamente com o fornecedor, Igual o que aconteceu com a Energisa, eu já pedi para eles me mandarem por e-mail a fatura do boleto e eu vou pagar para o boleto, não vou mais pagar para o Pix. O delegado Manuel Laeldo perdeu o cargo na Polícia Civil depois de ser condenado por envolvimento em um esquema em que cobrava dinheiro de vítimas para investigar crimes em Araguaína. Ao vivo, o repórter Márcio Novaes traz as informações para a gente de Araguaína. Oi, Márcio, boa noite para você. Uma boa noite para você, Adriano, e a todos. Olha, essa decisão foi divulgada hoje, ontem, no Diário Oficial desta terça-feira, informando sobre a perda do cargo do então delegado Manuel Laeldo dos Santos Nascimento, justamente depois dele ter sido condenado por envolvimento neste esquema que cobrava dinheiro de vítimas de crimes em Araguaína. Este caso veio à tona em 2016, durante a investigação de um assassinato de um empresário aqui do município, Wagner Carlos Santana Milhome. Ele foi morto em 2012. E aí, de acordo com as investigações, o então delegado se valia do cargo para cobrar dos parentes dinheiro para dar continuidade às investigações. Além do delegado, a ex-mulher dele, um primo e um agente da polícia chegaram também a ser condenados em primeira instância por fazerem parte deste esquema. Como funcionava, de acordo com as investigações? O dinheiro era depositado em contas correntes ligadas a parentes ou amigos do delegado. Apesar de ter saído só agora essa decisão, ela já tem a declaração do público, já está valendo desde 11 de janeiro deste ano, por um cumprimento de uma decisão judicial transitada e julgado, ou seja, já não cabe mais recurso. Agora, Manuel Laeldo dos Santos Nascimento é ex-delegado da Polícia Civil. Adriano. Obrigado, Márcio, pelas informações. A Defesa Civil emitiu um alerta para quem vive nas áreas abaixo da usina hidrelétrica de Peixe Angical por causa do volume de chuva na região. O nível do rio Tocantins está subindo no sul do estado. E a gente volta com a repórter Cíntia Ribeiro Portilho, que tem as informações para a gente. Cíntia. Isso, Adriano, muita chuva na região, o rio Tocantins subiu bastante. O alerta da Defesa Civil para todos os ribeirinhos, moradores ali da região, para que não frequentem as áreas próximas ao rio nesse momento. Inclusive, o Rio Formoso também registrou aí uma grande cheia. Um vídeo feito pelos próprios moradores lá na cidade de Peixe mostra o nível do rio muito alto. Na manhã da terça-feira, os agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente estiveram às margens do rio Tocantins e fizeram um alerta para todos os moradores, turistas ali da região. A usina hidrelétrica Enerpeixe está com uma vazão aproximadamente de 4.442 metros cúbicos por segundo. No dia anterior, essa vazão era de
de 1.224 metros cúbicos por segundo, um aumento aí significativo no nível das águas do Rio Tocantins. E tem alerta, continua alerta para a região de chuva, então fica aí o recado para todo mundo que tem casas e tem o costume de ir para ilhas lá da região. Inclusive, a Defesa Civil informou que muitas ilhas já estão debaixo da água. Não é o momento ideal para frequentar as margens do Rio Tocantins ou dos outros rios que ficam no entorno da região, porque pode ser que as águas subam ainda mais. Adriano, com você. Subam ainda mais e rapidamente por causa dessa vazão que é proporcionada pelo esvaziamento da usina para que se despeje água. Obrigado, viu, Cíntia, pelas informações. Veja a seguir, números preliminares do censo do IBGE apontam crescimento da população do Tocantins. Estamos de volta, às 7 horas e 21 minutos. A Justiça negou o pedido do vereador José Lago Folha e manteve a sentença que anulou os votos para a presidência da Câmara Municipal de Palmas. A repórter Ana Paula Reben tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Ana Paula, boa noite para você. Oi, Adriano, boa noite para você, boa noite a todos. Adriano, essa decisão desta quarta-feira é assinada pelo juiz Jossi Gomes, que atua como plantonista no Tribunal de Justiça. Esse documento foi antecipado e divulgado com exclusividade pelo Jornal do Tocantins. O juiz Jossi Gomes, ele manteve a decisão de primeira instância do colega dele, o magistrado William Trigílio, que anulou 3 votos da eleição da mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores de Palmas. Essa eleição ela ocorreu no dia 30 de junho e, na época, 3 votos tinham marcações que indicavam uma possível quebra de sigilo dos votos. Nesse dia, concorreram à eleição aqui da mesa diretora, a presidência da casa, o vereador José Lago Folha Filho e o vereador Juscelino Rodrigues. Os dois são do PMDB. O Folha teve 10 votos e o Juscelino 9 votos. O vereador Juscelino chegou a questionar no dia da eleição que tinham 3 votos com marcações duvidosas e pediu anulação ali mesmo, mas a organização da eleição da mesa diretora não atendeu o pedido dele, ele foi ignorado. Então o vereador Juscelino entrou na justiça e conseguiu a vitória ali em primeira instância e com isso o vereador Folha não pôde assumir, a presidência. Aí depois foi a vez do Folha, então, entrar com recurso no Tribunal de Justiça pedindo para derrubar a decisão de primeira instância. E ele não teve sucesso. Essa decisão do recurso do vereador Folha, ela foi publicada hoje à tarde pelo Tribunal de Justiça. Portanto, com essa decisão da Justiça, o vereador Juscelino continua sendo o merecedor da presidência aqui da Câmara de Vereadores de Palmas. Lembrando que são decisões em caráter temporário na Justiça. Agora, quem vai decidir a palavra final dessa situação toda aqui na Câmara de Palmas vai ser o colegiado do Tribunal de Justiça. Então, essas decisões monocráticas serão avaliadas, então, pelo colegiado no tribunal e aí, então, saberemos, Adriano, o futuro da presidência da Câmara de Vereadores aqui de Palmas. É com você. E a gente segue acompanhando. Obrigado, viu, Ana Paula, pelas informações. E em 2023, os salários dos deputados, do governador, do vice e dos secretários do governo vão subir. No caso dos deputados, o aumento será gradativo e deve chegar a R$ 35 mil em 3 anos. Já está definido, a partir de 2023, políticos que estão à frente do Legislativo e do Executivo tocantinense vão ganhar mais no fim do mês. Se você pegar o salário mínimo que aumentou, salvo engano, não aumentou 10%, E se for olhar o salário deles, foi bem acima da inflação, então tudo muito desproporcional. O salário dos deputados, que hoje é de R$ 24 mil, deve ser reajustado gradativamente até 2025, quando chega a quase R$ 35 mil. Nesse caso, a mudança está atrelada ao aumento salarial concedido aos deputados federais. É que o valor recebido pelos parlamentares no Tocantins equivale a 75% da remuneração na Câmara, em Brasília.
Já no Palácio Araguaia, com o reajuste, o salário do governador passará de R$ 24.000 para R$ 28.000. O do vice, de R$ 15.000 para quase R$ 18.000. Já o salário dos secretários passará de R$ 13.000 para R$ 14.850. Os projetos propostos pela mesa diretora, formada por 7 deputados, foram aprovados pela AL e sancionados pelo governador Wanderley Barbosa, do Republicanos. Segundo os cálculos dos próprios deputados, esses reajustes devem causar um impacto de R$ 150 milhões aos cofres públicos. Isso porque os aumentos devem interferir diretamente nos valores recebidos por outros servidores que têm o teto salarial calculado com base no salário recebido pelo governador, por exemplo. Os novos salários passam a valer em 2023, em janeiro para os deputados e em maio para o executivo. Por que um deputado, um senador, um presidente, eles aumentam os salários deles? Depois, quando fazem a política, dizem, voltem, você é o patrão. Como é que eu sou o patrão e ele seria o funcionário? Ele diz o salário dele, diz o meu. Então isso não existe. Embora essa mudança possa até chamar a atenção da população, esse especialista garante que não há ilegalidade nesses projetos de reajuste salarial para deputados e governador. Que as pessoas e todos nós, os cidadãos, assim, questionam é da possibilidade dos próprios deputados legislarem em causa própria, mas também isso é previsto na Constituição, tanto federal quanto estadual. Enquanto isso, o salário mínimo para 2023 vai subir pouco mais de R$ 100 e chegar a R$ 1.320. No Tocantins, o último levantamento realizado pelo IBGE indicou que o rendimento médio mensal domiciliar do tocantinense caiu 4% em 12 meses e fechou em R$ 1.055. É o menor valor desde 2016. A gente mesmo trabalha todo dia. Quem é dono de casa? Fazer uma compra, hoje você vai sair com R$ 100, uma sacola. Não dá nada. Não dá mesmo não. O governo divulgou hoje o calendário do IPVA de 2023 e de 2024. O imposto pode ser parcelado ou pago antecipado com desconto. Ao vivo, a repórter Jaqueline Teixeira traz as informações para a gente. Oi, Jaque, boa noite para você. Adriano, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, os donos de veículos poderão pagar o imposto em uma única parcela ou dividido em até 10 vezes, de acordo com o documento publicado pela Secretaria da Fazenda do Tocantins. Quem optar por pagar o imposto em uma única parcela adiantada, por exemplo, terá um desconto de 10% no valor total, mas nesse caso o pagamento deve ser feito até 16 de janeiro de 2023. Caso o contribuinte perca essa data, por exemplo, ele tem até outubro para pagar o IPVA à vista, mas sem desconto. Lembrando que o imposto pode ser parcelado em até 10 vezes, mas desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 500 para a pessoa jurídica ou R$ 250 para a pessoa física. E os boletos para pagamento do imposto, eles podem ser emitidos ou pelo site ou pelas agências de atendimento da Secretaria da Fazenda. Já o calendário para 2024 haverá mudança em relação à data de vencimento da parcela única com desconto prevista para 15 de janeiro. E em caso de parcelamento de janeiro a outubro, as datas ficam entre os dias 15 e 17 de cada mês. Adriano. Obrigado, Jaqueline. A gente lembra o contribuinte que está nos assistindo agora que dentro do G1 Tocantins tem uma reportagem completa com datas e calendários sobre esse parcelamento. Obrigado, viu, pelas informações. E a ponte do córrego Tiúba, em Araguaína, foi interditada hoje porque está correndo risco de desabar. Márcio Novaes está de volta e vai explicar isso para a gente. Olha, Adriano, choveu bastante ontem à noite aqui em Araguaína e o grande volume de água do córrego terminou comprometendo toda a estrutura da ponte, que apresentou rachaduras, uma das cabeceiras chegou a ceder e ela precisou ser interditada hoje pela Defesa Civil. Essa ponte fica na rua São Jorge, que é uma das principais ligações entre o setor Tiúba a bairros como o Eldorado, aqui em Araguaína. Agora os moradores precisam buscar rotas alternativas. Quem está saindo do setor Tiúba, por exemplo, agora pode seguir pela Avenida Coronel Fleury, no sentido à Avenida Filadélfia. Com a interdição da Defesa Civil,
Barro foi colocado em um dos lados da ponte para evitar que os motoristas passem pelo local, já que a estrutura corre o risco de desabar a qualquer momento. Em nota, a Prefeitura de Araguaína informou que a ponte segue interditada, ela deve ser demolida e uma nova ponte vai ser construída no local. Essa obra já está licitada porque ela faz parte da primeira etapa do projeto de canalização e urbanização do córrego Baixa Funda, com extensão até o córrego Tiúba, onde fica a ponte que cedeu devido às fortes chuvas de ontem à noite aqui em Araguaína. O início da obra está previsto para o final de janeiro do ano que vem. Então, os moradores ali dos setores Tiúba, Itaipu, Céu Azul, Santa Luzia precisam buscar rotas alternativas na hora de sair do setor, porque a rua São Jorge, a ponte, está interditada. Adriano. Obrigado, viu, Márcio, por suas informações. E em instantes, cresce a procura por flutuantes para celebrar a virada do ano. – 85% dos domicílios tocantinenses já participaram do censo. Com isso, o IBGE divulgou hoje uma estimativa da nova população de cada cidade do estado. Morador de Palmas desde o início dos anos 90, esse professor foi um dos primeiros a receber a equipe do censo do IBGE. Ele diz que sabe o valor desse trabalho. Eu achei maravilhoso porque houve um feedback, um retorno, daquilo que nós, os brasileiros, precisamos conscientizar, que é ser recenseado e dar um número, lá para o governo federal fazer trabalhos sociais por completo em todo o Brasil. O seu Leomar é um entre os 178 milhões de brasileiros que já responderam à pesquisa. O levantamento ainda não foi concluído, mas o Tocantins está entre os estados mais avançados. Por aqui, 85% da população já foi contada. A média do país é de 83%. Um levantamento parcial dos dados divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira estima que moram hoje na capital 334.454 pessoas. Na última estimativa, eram mais de 313 mil habitantes. A população de Palmas pode ser bem maior do que essa que foi divulgada. É que aqui na capital, os recenseadores ainda enfrentam dificuldade para acessar as casas que ficam em regiões nobres da cidade, como a Arce 41. O Henrique já passou por todas as residências, mas nem todas abriram a porta para ele. A gente continua insistindo, independente da data e do período de festas, a gente está trabalhando, a gente está em movimento, as equipes estão em campo e estamos coletando. Araguaína é a segunda cidade mais populosa do estado e, segundo o cálculo do IBGE, teve aumento de pouco mais de 600 habitantes. Saiu de 186.245 em 2021 para 186.867. Outro destaque de crescimento é Porto Nacional, onde são estimadas até agora 71.101 pessoas. Antes eram 53.618 habitantes. Já em Gurupi, os dados prévios apresentaram redução. A conta é de que a cidade tenha hoje 83.817 habitantes. Antes, a previsão era de 88.428 moradores. Paraíso do Tocantins também teve redução. Saiu de 52.521 pessoas para 51.494. O censo não terminou, não acabou, nós estamos ainda em campo. O morador que entender que ainda não foi recenseado, que sua casa ainda não foi abordada, ela pode ligar para os municípios habilitados ao 137, o tridígito do censo, e informar que não foi recenseado. A partir disso, o IBGE recupera as informações e manda uma equipe até essa casa. Os dados parciais de todos os municípios do país serão usados para o cálculo do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Quem tem mais morador vai receber mais dinheiro da União em 2023. O presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Diogo Borges, comemora a atualização dos dados, já que o FPM é fundamental para o desenvolvimento de muitos municípios. Esse censo 2022 veio para corrigir essa densidade populacional e automaticamente,
corrigir os repasses das prefeituras, tendo em vista que nós precisamos demais desse repasse do FPM para as prefeituras tocantinenses, que na grande maioria, as prefeituras sobrevivem disso. E você já escolheu onde vai passar o Réveillon? Em Palmas, o lago tem sido disputado e a procura por flutuantes cresceu bastante. Uma das atrações da Praia da Graciosa é os flutuantes. Eles atraem turistas o ano inteiro. E no fim do ano não é diferente. O Maico, que está nesse ramo há quase 10 anos, diz que a agenda anda lotada. Graças a Deus, agora que teve os shows, né, aqui da praia, deu uma melhorada grande no movimento. Então, tem que correr sim para poder ter o seu barco. A locação do flutuante custa de R$ 1.500 a R$ 1.800, cerca de R$ 40 por pessoa. A bordo cabem até 48 pessoas que geralmente começam o passeio pelo lago de manhã e terminam no fim do dia. Agora, no final do ano, os passeios noturnos também estão sendo procurados. A pessoa faz a sua festa, né? A gente serve o espaço, como todos aqui. E a opção é do cliente. Nesse outro flutuante com capacidade para 40 pessoas, o passeio durante a semana custa cerca de R$ 2.000. Mas para o Réveillon, os pacotes estão custando de R$ 3 a R$ 4.000. A Rafaela diz que para a virada do ano, a embarcação já está alugada para uma família de Brasília. É um atrativo muito grande, né? O pessoal vem de fora procurar os flutuantes aqui, porque a paisagem do nosso lago e da nossa capital é belíssima. Na Praia da Graciosa existem 54 flutuantes, que para serem locados, precisam atender a uma série de exigências. Para garantir a segurança dos passageiros, a Adalgisa, que também trabalha com locação desse tipo de embarcação, fez questão de fazer o curso de marinheira. Tem que ter o número de coletes necessário para a quantidade de passageiros. Temos que ter as boias, os botes, né, que já compramos os botes, estamos colocando agora, essa semana. O que mais a gente preza é a segurança dos nossos passageiros. Aqui é o que a gente mais investe, é em segurança. Eu fico por aqui. Outras notícias no nosso portal na internet, g1.com.br/Tocantins. Boa noite para você e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento: Hospital Palmas Medical. Novo pronto-socorro. Agora com pediatria 24 horas.